Não se o Higgs está flutuando muito, é que ele vai determinar a massa do outro objeto. Pensa bem, se você tem uma. É só olhar para aqui. Imagina que você tem uma constante de acoplamento, você tem um campo e você tem uma interação de tipo local. Se esse campo aqui ele tem ele flutua, então ele tem uma configuração de vácuo. Ele vai flutuar em torno desse vácuo. Então esse φ é o V mais o campo, mais a flutuação quântica, de chapéu. Você vai rápido, sim. Então, o termo que dá, que é o φ0, que é o V, ele está, na verdade, dando a massa do ferro. Então, aquilo que é a configuração de equilíbrio do Higgs está se convertendo na massa do ferro. E agora, o termo de interação é esse aqui. O chapéu se barrado de si. Então, a interação do ferro com o Higgs é isso aqui. Agora, esse cara aqui também está flutuando. Só que ele está flutuando em torno da configuração trivial, que é psi igual a zero. Esse cara aqui, ele é uma flutuação em torno desse V. Então, independentemente das frequências que esses caras aqui flutuam, o que está acoplando eles é o jeito que é a constante de acoplamento. Se você vai para o espaço de Fourier, é só o jeito que está fazendo a constante de acoplamento. Deixa eu dizer porque eu fiz essa pergunta. Por exemplo, olhando pelo curso do Tião, do período passado, sem falar de campo em nenhum momento, só de partículas. Sei. Quando eu calculo, por exemplo, o espalhamento de duas partículas, o referencial de uma, a seção de choque vai com a velocidade. Sei. E eu vejo, se pensa só por partículas, os caras estão se espalhando, então tem que contar a velocidade. Então a interação eu estou vendo com partículas variando a velocidade. Claro, se você está falando de partículas, se você está dando mais energia, o que você está aumentando? Não aumento. Você está aumentando a velocidade. Mas aí, por exemplo, um diagrama, isso diminuiria a probabilidade, por exemplo, da interação do Higgs, então, com outra partícula. A interação dele é chata. Observa que agora quem está confuso com a tua pergunta sou eu. Você está falando de que? Você está falando da massa da partícula? Ou você está falando a massa eu concordo que o que vai dar é, na verdade, a constante de acoplamento vai ser a massa. Você fala do espalhamento de duas partículas. Uma delas é aumenta a energia. Aumenta cada vez mais a energia. Então, no fundo, você está dando. Ela tem uma massa fixa. O que você está dando a ela é mais momento. Certo, eu concordo, mas assim, o espalhamento das duas, eu não consigo ver, na verdade, eu entendi o Higgs, eu entendi que ele vai dar massa, eu isso tudo. Eu não estou conseguindo ver a interação do campo de Higgs com o outro campo na forma de partículas, entendeu? Os campos, tudo bem, meu problema é a partícula Higgs interagindo com a partícula, dando massa para essa partícula. Entendeu? Sim. Bom, então vou lembrar do curso de QED. Porque o campo eu estou mudando essa. Vou lembrar do curso de QED. Então vamos baixar a bola para QED. Quando você interage elétrons, positivo, com fótons. Então, por exemplo, você faz o espalhamento, né? Então você tem um acoplamento, vamos dizer, psi barrado, gama mi, psi a mi. Então você pode ter um espalhamento que você vai estudar. Por exemplo, a partir desse processo aqui, a gente pode estudar o espalhamento de elétron, né? Elétron, trocando fóton, por exemplo. Né? Vamos pegar o caso mais trivial. Se você aumentar a energia das partículas incidentes, você está trocando fótons entre elas. O que vai caracterizar a interação é esse vértice aqui e esse vértice aqui. Se você está aumentando a energia do sistema, você está dando mais momento do sistema. Então, se você está dando mais energia do sistema, você vai estar dando a chance de você trocar aqui fótons mais energéticos. Mas os fótons estão saindo dos elétrons. Isso. O Higgs, eu não estou vendo o que vai dar energia para ele. Não, se você aumentar muito a energia desse elétron, se o elétron interage com o Higgs, daqui a pouco ele vai se trocar Higgs. Ele não vai trocar só fóton. Lembra do início do nosso mas um Higgs mais energético. Ele tem mais momento. Ele é o mesmo Higgs. A partícula não muda, ela só tem mais momento. Tá certo? Era essa a dúvida, lembra? Era exatamente. Isso não vai ter nada a ver com a massa. Tudo bem. Não tem problema, só tem mais momento. A partícula é aquela, você já fixou a partícula. Nada, porque não tinha, né? Lógico, daqui a a quebra espontânea da simetria, aqui. Aí o primeiro sinal que ela apareceu. Vamos colocar essa pergunta bem clara. Né? Então, a pergunta do Dória, né? A quebra espontânea da simetria está aqui. Quando você mostra, quando você tem uma configuração de campo que não é trivial.
Tá, vamos ver por que é regra. Foi bom você chamar a atenção. Qual é a simetria? Qual é a transformação que atua sobre o φ? Φ é o nublete de SO2. Então a transformação de SO2 sobre o φ é exponencial de μ. Nós não chamamos de parâmetro lá de ômega A, sigma A sobre 2, atuando em φ. Então, se nós fizermos essa transformação, o lagrangiano é invariante. Certo? Se nós fizermos essa transformação, nós já sabemos que essa derivada covariante também se transforma na mesma coisa. Opa. Então, se eu jogar essas transformações no lagrangiano, o lagrangiano é invariante. Então, aí que está a essência da quebra espontânea da simetria. A ação é invariante, o lagrangiano é invariante. Se eu fizer aquela transformação de SO2 no Higgs, no φ, e fizer a transformação da derivada covariante, a ação é invariante. Porém, se eu pegar agora esse objeto aqui e fizer a mesma transformação SO2, ele vai isso aqui. Vamos pegar uma transformação infinitesimal, só para a gente ter ideia. Então, ele vai ser, o primeiro termo vai ser a identidade, então vai ficar 0V, e depois o segundo termo vai ficar I sobre 2. Ômega 3 menos ômega 3, ômega 1 menos I ômega 2, ômega 1 mais I ômega 2, 0. Então, fizer linha, vai ser zero mais I sobre 2, ômega 1 menos I ômega 2 vezes G. E esse aqui vai ficar V mais menos I sobre 2 ômega 3 V. Então, φ0' é diferente de φ0. Então, isso significa que a simetria SO2 não foi quebrada. Certo? Olha lá, a simetria SO2 foi quebrada porque se eu pegar uma transformação de SO2 em cima do φ0, ele deixa de ser invariante. Vamos pegar uma transformação. Agora, será que esse φ0 é invariante sobre alguma transformação de SO2? Então, por exemplo, se nós pegássemos uma transformação, então, em geral, φ0 não é mais, o estado fundamental não é invariante sobre SO2. Eu faço uma transformação, a ação não muda, o lagrangiano não muda, mas a configuração de mínima energia do sistema mudou. φ0' é diferente de φ0 sob uma transformação de SO2. Então, isso é a essência da quebra espontânea da simetria. Suponhamos que eu faça uma transformação especial de SO2. Vamos pegar uma transformação de SO2 gerada por sigma 3. Uma transformação onde eu só tenha... Vocês observaram o seguinte, se eu tiver uma transformação com sigma 1 e com sigma 2, eu vou estar sempre, esse termo aqui vai estar sempre atuando aqui. Mas se eu pegar uma transformação de SO2, vamos pegar uma transformação especial de SO2. φ0', onde esse φ0', ele só vai ter o gerador sigma 3. Então, se eu fizer uma transformação... Pode falar. A palavra espontânea é de uma quebra. Isso, violou a simetria. Espontânea é no sentido de que o teu estado, o teu sistema, naturalmente, por uma questão de energética, ele vai para a situação de mínima energia. Ele se estabiliza na situação de mínima energia. A situação de mínima energia, ela não tem aquela simetria. É ela que está violando a simetria. É por isso que a quebra é espontânea. Espontânea porque o sistema naturalmente encontra a sua posição de equilíbrio, que não é mais uma posição que respeita a simetria. Está lá mesmo do hospital. Lá, mínima energia.
A gente sempre aquela coisa do chapéu, né? Sim. Mas, digamos, aqui se mostrou claramente que ali você fizeram linha e é diferente de zero. Matematicamente houve uma quebra. Então houve uma quebra. Agora, uma quebra espontânea. Espontânea por quê? Que é. Espontânea por quê? Vamos pensar aqui o seguinte. Quando você pega, vamos lembrar aqui do nosso estudo dos campos escalares. Quando a gente pega a energia, um hamiltoniano, associado a um campo escalar, se vocês lembrarem bem, ele é um meio de φ ponto ao quadrado, mais um meio do gradiente de φ ao quadrado, né? Tranquilo, tá? Mais um meio de M2 φ2 mais lambda sobre 4 φ4. Então isso aqui é a situação, né? Qual é a configuração de mínima energia? A configuração de mínima energia certamente vai ser a configuração de campo constante. Porque se o campo depender de T e da posição, esse termo aqui vai dar sempre contribuição positiva. Então, o campo, sempre que ele tiver dependência em T ou dependência em X, ele vai ter uma energia associada à dependência em T, que é a frequência dele. E vai ter uma energia associada em X, que é a energia devido ao gradiente dele. Então, se você quer buscar a situação de mínima energia, a primeira coisa que você vai fazer é procurar a configuração de campo constante. Porque você sabe que qualquer dependência em T e X já dá uma contribuição positiva para a energia. Então, o que sobra para você é a contribuição de campo constante. Então, agora, e essa contribuição aqui, o que é isso aqui? Qual é o mínimo da energia? Exatamente o mínimo do potencial de Higgs. Então, minimizar o potencial de Higgs, na verdade, é minimizar a energia associada ao campo de Higgs. Lembrando que você já está levando em conta que o campo tem que ter derivada temporal nula e derivada espacial nula. Derivada temporal nula significa o quê? O campo não depende do tempo. Portanto, o meu sistema vai ter invariância translacional no tempo e o campo não depende da posição. Ele vai ter invariância translacional. Ou seja, o vácuo é invariante translacional, ele é constante. Então, é isso que você está fazendo. Então, por isso que a quebra é dita espontânea. Porque o teu sistema, quando você escolhe aquele φ0, no fundo você está minimizando o potencial. Mas, na verdade, o que você está minimizando não é só o potencial, é a energia total do campo escalar. Porque o campo escalar ele tem contribuições para a energia que vem da dependência dele em Tx. E essas contribuições são não negativas, elas são do mínimo zero. Então, se você quer minimizar a energia, você já tem que zerar isso e isso. Tem que garantir que isso aqui é zero, porque qualquer valor positivo já não é o mínimo de energia. O valor mínimo, se você tiver uma função v que é x2 mais y2 mais um psi de x e y, qual é o mínimo dessa função? É x igual a zero e y igual a zero. Então, você tem que ver agora se o que sobra para você. Então, o mínimo, quer dizer, quando você minimiza o potencial de Higgs, você está minimizando a energia do sistema. Então, quer dizer, a quebra é espontânea nesse sentido, porque a configuração de mínimo potencial é a configuração de mínima energia. E essa configuração não respeita a simetria. Isso aqui é invariante. O lagrangiano, o hamiltoniano é invariante, é S2. Né? Derivada invariante, se compensa. A ação é completamente invariante. Mas o estado que tem a mínima energia daquela ação já não é mais invariante. É nesse sentido que a quebra é espontânea. Que é uma quebra, porque esse objeto não é invariante. Agora, espontânea por quê? Porque o sistema naturalmente escolhe a sua posição de mínima energia para se estabilizar. E depois ele começa a flutuar. Quando ele escolhe a configuração de mínima energia, a configuração de mínima energia ela não respeita aquela simetria. Então, o sistema vai começar a flutuar em torno de uma configuração que já não respeita mais aquela simetria. Exatamente como no caso do oscilador harmônico. Vamos relembrar aqui, não custa nada, pegar um oscilador harmônico trivial, o meio de mx ponto ao quadrado mais o meio de kappa x2. Qual é a simetria que está em jogo aqui? É x que vai menos x. Esse sistema é invariante sobre uma inversão de x. Tem uma simetria discreta, mas tudo bem, mas é uma simetria. Se eu fizer x' igual a menos x, esse lagrangiano não muda. Aí você vai tirar qual é a posição de mínima energia dele. A posição de mínima energia é energia cinética nula. Isso aqui é sempre positivo. Então, eu vou criar mínimo, o valor mínimo da energia vai ser quando isso aqui for zero. Agora, quando isso aqui é zero,
Isso aqui só vai ser mínimo para x igual a zero. Então, beleza. O sistema, ele tem essa simetria? Tem. O lagrangiano tem essa simetria? Sim. A posição de equilíbrio tem a mesma simetria? Tem, porque x', se x é igual a zero, x' igual a menos x também é zero. Então, a posição de equilíbrio, ela automaticamente respeita essa simetria. X', quer dizer, zero' é igual a menos zero, é igual a zero. Agora, quando eu coloco, né, então vamos dizer que eu coloque agora esse termo aqui, mais um meio de psi x4. Acrescentei um termo. Ele respeita essa simetria? Respeita. Então a simetria do lagrangiano foi perdida? Não. Vamos olhar agora a configuração de mínima energia. Claro, isso aqui tem que ser zero. Isso aqui é uma contribuição sempre positiva. Se eu quiser minimizar isso aqui, eu tenho que minimizar na verdade. Isso aqui não é, na verdade, a lagrangiana, essa aqui é uma hamiltoniana. É P2 sobre 2M, mas desculpa, não era lagrangiana, é hamiltoniana, energia. Então, quero minimizar a energia? Quero. Minimiza a energia. Isso aqui tem que ser zero, isso aqui é sempre positivo. Então, eu tenho que minimizar no fundo isso aqui. Então, isso aqui está me dando no meio, então, como é que é esse objeto? Se o K for positivo, então isso aqui, o que tem que ser sempre positivo, tá? Tem uma configuração de mínima energia. Então, se é sempre positivo, se o K for positivo, eu estou nessa situação. Qual é a situação de mínima energia? X igual a zero. Quebrei a simetria? Não. A configuração de mínima energia também respeita essa simetria. X' igual a menos x. Se eu pegar zero' igual a menos zero, é zero. Então, configuração de mínima energia não mudou. Agora, se o K for negativo, meu sistema passa a ter esse potencial. Então, a configuração de mínima energia já não é mais do que um meio, né, de K, x2, que multiplica x2, vou botar um meio de x, vou botar um meio de K x2 mais um meio de psi, x2 K mais um meio de psi x2. Então, a configuração de mínima energia agora é x igual a raiz quadrada de menos 2K sobre psi. Então, essa agora é a configuração de mínima energia. O hamiltoniano é invariante sobre a transformação x' igual a menos x? Sim. E o estado de mínima energia agora é invariante? Se eu fizer x' igual a menos x, x0' é menos isso. Então, se eu fizer uma transformação de simetria, essa transformação que é simetria do lagrangiano, esse estado vai menos esse. Então a configuração de equilíbrio é mais aqui e aqui. Não mudou. Então, teu sistema estabilizou aqui. Mas ao estabilizar aqui, ele quebrou essa simetria. Porque a transformada dele não é ele mesmo, né? Então, o teu sistema naturalmente estabilizou aqui, estabilizou. O teu sistema vai começar não mais a oscilar em torno da origem. Ele vai flutuar. Oi? Tem ponto 1 e ponto 2. O teu sistema escolhe um deles. Você escolheu. O teu sistema não escolheu. Ele vai, ou ele fica aqui ou ele fica aqui, não tem outra chance. Ele vai ficar aqui ou aqui. Se ele, qualquer uma que ele escolha, Você escolhe. Deus. Sim? Deus. Escolheu, cara, é um sistema. Não, mas eu digo assim, Vamos dizer, eu escolho que o sistema aceitou esse. Você observa. Eu observo que o sistema escolheu esse. Porque o sistema que vai escolher, o sistema vai poder ficar aqui ou aqui, para ele é indiferente. Se ele estabilizar aqui, o sistema estabilizou aqui, nessa simetria foi quebrada por causa disso. Se ele estabilizar aqui, a transformada disso é isso. Então, quer dizer, aonde quer que o teu sistema estabilize, aquela posição quebrou a simetria. Vai ter que ter uma escolha. Tem que ter uma escolha. Isso que é eu escolho. É isso que eu escolho. Vai ter que obrigado a ter uma escolha. Quando o teu sistema estabiliza, ele escolheu uma situação que ele quebrou a simetria, inevitavelmente. Porque a espontânea te dá esse ombreiro. E daí, você vai ter que fazer física no ponto. Isso, eu tenho que fazer. Aí eu vou ter que estudar. Se eu quiser fazer. Mas a palavra espontânea vem nisso. Vem pelo você. Eu escolhi os pontos 1 e escolhi o ponto 2. Os dois são possíveis. Você escolheu um deles. No momento que você escolheu um deles, você quebrou a simetria. Porque não do lagrangiano. Passou do segundo grau. Não do lagrangiano. Você não quebrou a simetria. Então, isso é importante. Você não quebrou a simetria da ação, nem quebrou a simetria da função de energia do sistema.
Quem quebrou a simetria foi a configuração de mínima energia do sistema que não é simétrico. Você tem um estado mistura dos ensembles, mas não tem o estado de superposição de um puro. Na teoria de campo você não vai poder ter o estado de superposição. Em mecânica quântica de partícula, na verdade, eu posso tunelar daqui para cá. Então você não quebra a simetria espontaneamente. Então, numa mecânica quântica, onde você tem mecânica quântica de partícula, onde você tem um número finito de graus de liberdade, você, na verdade, o estado fundamental é uma combinação linear desses dois estados. Então, o teu estado fundamental, o teu estado, o teu cat F fundamental, ele seria, vamos dizer, esse estado aqui, vamos dizer, o x0, mais o x0, mais ou menos x0, sobre 2. Mas o que faz que mate tunela, né? Quando você tem infinita energia. Porque quando você tem teoria quântica de campos, isso aqui é válido em toda posição. A transição de um estado para outro, você tem que integrar a energia do sistema, a energia do sistema infinito. Então você tem o que evita o tunelamento da teoria quântica de campos é essa quantidade de energia infinita que você precisa para tunelar. Você precisa desse barreira. Tá? Mas então, sempre em mecânica quântica de partícula, mecânica quântica com um número finito de graus de liberdade, você não tem quebra espontânea da simetria. Quebra espontânea da simetria é um fenômeno do tipo na teoria quântica, na teoria de campos, quando você tem infinitos graus de liberdade. Mas em variáveis contínuas, teoria de variáveis contínuas, tem tunelamento. Mas o sistema, a quantidade de energia do sistema é infinita ou não? Eu acho que sim. Então tem que ver isso. Não Você tenho traz. certeza. Então, quando você tiver certeza, você traz isso pra gente. Mas traz a certeza, tá? A gente discutir. Se for isso, a gente tem que entender. Porque se você, em teoria quântica de campo, a questão no número infinito de graus de liberdade é que justamente agora, para tunelar daqui para cá, isso aqui, na mecânica quântica, isso aqui é o potencial. Na teoria quântica de campos, isso aqui vale um espaço todo. É como se eu tivesse essa espécie desse telhado aí vindo para o infinito. Então, para eu passar daqui para cá, eu tenho que integrar aquela energia lá. Eu tenho que integrar em D3x, aquela configuração de campo. Então, se essa configuração de campo aqui é constante, eu integrava daquilo lá infinito. Eu tenho que integrar D3x de V2 mais V4. Então, o problema é a diferença. E aí também depois tem resultados formados. Por exemplo, dentro da mecânica quântica, do número finito de graus de liberdade, existe um chamado teorema, que é o teorema de von Neumann, que diz que sempre que você tiver transformações canônicas, sempre que você tiver transformações canônicas, que é o conceito, transformações que preservem as relações de comutação canônicas, você pode implementar aquela simetria unitariamente. Na teoria quântica de campos com infinitos graus de liberdade, se você tiver se você fizer transformações que preservem as relações de comutação canônicas, elas, como você tem infinitos graus de liberdade, não necessariamente ela pode ser implementada unitariamente no seu sistema. E a quebra espontânea da simetria está associada a essa questão de você não poder implementar unitariamente uma simetria. Quer dizer, uma simetria da teoria clássica, ela não vai poder entrar na teoria quântica, porque você não vai conseguir implementar aquela simetria no espaço dos estados. É isso que é a quebra espontânea da simetria. Você não vê a simetria nos seus estados. A simetria está na ação, mas você não consegue ver ela em termos de degenerescência de outros. Então, essa é a discussão. Então, na mecânica quântica, com número finito de graus de liberdade, você tem um problema, você não tem aquela espontânea. Agora, traz isso que você falou outra vez. Não, mas traz a referência de voltar a ver. Antes uma pergunta. Na equação de segundo grau, se eu dissesse, eu escolhi a solução X1, eu escolhi espontaneamente. Essa que eu podia usar uma solução espontânea. Espontânea, isso. Solução espontânea porque o sistema ele define a configuração de mínima energia dele, minimizando isso aqui, que é uma equação do biquadrado. Uma equação do segundo grau, na verdade. Você bota o x2 em evidência, então o que vai minimizar a energia é isso aqui. Isso aqui
aqui que vai minimizar a energia. Então, isso aqui é invariante para o X que vai em X. Porém, quando você escolher um valor, quando você tirar o valor que minimiza, quando você resolver essa equação e tirar o x0 linha não é igual ao x0. A transformação do x0 linha é diferente do x0. O x0 linha é menos x0. Não é mais x0. Porque no caso do vácuo, não. Zero linha, quer dizer, zero, a transformada do zero é menos zero, que é zero. Então, zero linha é igual a zero. Aqui não. Agora, vamos retornando, eu estou querendo entender qual é o tipo físico que existe na Terra que está em tudo. Tá certo. Tá? E o que eu entendo é o seguinte, existe princípio físico nenhum. Existem duas situações. Uma, um grupo de enormes, você seleciona só o escalar, e o outro, você está fazendo uma flutuação quântica, então, se você está fazendo, então, seguindo esse todo, você chega a essa estrutura que você estava colocando. E agora você vai nos mostrar isso. Mas até agora, eu não vejo que você colocou um outro supersimétrico, um outro conceito que você... Não, exatamente. Não tem assim, vamos dizer, não tem um princípio novo. Vamos dizer, tem uma constatação, que é o teu sistema agora, ele vai flutuar em torno de uma configuração que não respeita as mesmas simetrias que estão no Lagrangiano. Aí essa aqui é a situação. Ele vai flutuar agora em torno de uma configuração que violou a simetria que estava no Lagrangiano. É diferente. Ele tem menos, quer dizer, o teu estado de mínima energia, isso eu queria mostrar agora, ele tem menos simetria do que o Lagrangiano. Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Por exemplo, se a gente pegar aqui, pegar uma transformação induzida por sigma 1. Por sigma 1. Se eu fizer uma transformação de S2, só com o gerador sigma 1, ômega 1, sigma 1. Então, essa transformação, ela vai ter só isso aqui. Então, o zero linha vai ser aqui, então, ou seja, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Então, aqui eu vou ter 0, 0. Quando isso aqui atuar nisso aqui, ela vai me dar I sobre 2, ômega 1, V. Isso aqui é 0, vai bater aqui. Esse 0 vai bater, isso aqui é 0, isso aqui é 0, então vai dar 0. Então, esse estado aqui tem esse zero linha é diferente do zero. Pegando uma transformação que só depende do sigma 1. Então aqui só tem sigma 1. Então pegando a parte, então tem ômega 3 é 0 e ômega 2 é 0. Então a matriz vai ser 0, ômega 1, ômega 1, 0. E aí ao atuar aqui, fica ômega 1V, I sobre 2, ômega 1V e 0. Então essa é a transformação, como o estado de mínima energia reage a uma transformação só de sigma 1. Então ele não é invariante. Então ele quebrou esse estado fundamental aqui, ele violou uma transformação que é gerada por sigma 1. Se eu pegar agora sigma 2, é só colocar aqui, zerar o ômega 1 e zerar o ômega 3. Então ele vai produzir aqui um ômega 2V, que é diferente desse também. Vamos pegar agora uma transformação gerada por sigma 3. Uma transformação gerada por sigma 3, então nós vamos ter aqui ômega 3, 0, 0, menos ômega 2. Quando eu atuar aqui em 0V, isso aqui vai estar dando para mim 0, vai ficar 0 mais 0, e vai ficar aqui V menos I sobre 2, ômega 3, V. Então isso aqui se eu fizer essa transformação aqui, então deixa eu escrever isso aqui assim, de maneira, 0. Essa matriz agora, né? Aqui, agora essa matriz. Então ficou 1. Então na verdade ficou exponencial de menos I sobre 2, ômega 3, V. Ficou isso aqui. Então essa transformação aqui não deixa o mar. Se eu, por exemplo, se eu escolher esse parâmetro ômega 3 aqui, se ele for igual a 0, então não tem nenhuma geração. Então, quer dizer, esse gerador aqui foi quebrado por essa simetria também. Entende? Isso aqui está violado. Então, essa configuração de vácuo, ela viola completamente todos os geradores de SO2. Ela quebra SO2 todo.
Vamos pegar agora o 1. Como é que esse objeto agora se transforma segundo o 1? Segundo o 1, ele vai pegar, a gente chamava, eu acho que o parâmetro 1 a gente chamava de beta, cara, exponencial de I, beta, a carga Y atuando em φ. Então essa é a transformação U1 do campo do Blunt. A mesma coisa vai para a derivada por variância. Se eu fizer agora a transformação desse estado aqui, Y vale 1, que a carga dele é 1, a hipercarga dele é 1. Então, eu fiz zero linha, é igual a zero, a beta dele. Então, a simetria U1 também é violada por esse estado fundamental. Agora vamos lembrar como é que então o φ0 transformado, vou botar aqui, φ0' segundo um SO2 induzido por σ3, se a gente pegar a transformação, né? O 1, a transformação SO2 dele, só para lembrar aqui, então, exponencial de, eu vou dar um intervalo, tá gente? Vou pegar σ/2 atuando em φ. Se eu tiver só o gerador ômega 3, então isso aqui é ômega 3, isso aqui é σ3. Exponenciar essa matriz aqui já está na forma diagonal. Então, a exponencial dela vai ficar exponencial de I sobre 2 ômega 3, 0, 0, exponencial de menos I sobre 2 ômega 3. Atuando em φ, φ0, atuando em 0. Então, a transformação SO2 desse cara é essa, só para colocar as duas lá, então vai ficar 0, exponencial de menos I sobre 2 ômega 3. Nós acabamos de ver a transformação do 1 então, a transformação, o φ0', transformação do 1 é 0 elevado a beta, certo? Então, se nós pegarmos agora esse gerador aqui, se nós estamos pegando elevado a menos I sobre 2 ômega 3, né? Então se eu pegar o parâmetro, então se a gente fizer uma transformação da seguinte maneira, eu fizer a linha, vou pegar uma transformação que pega o gerador, se eu pegar σ3, né? Então, se eu pegar o σ3, que é o que dá isso aqui, e lá eu vou pegar o 1, né? Se eu pegar esse gerador, outro gerador, vou pegar esse gerador aqui. Então, se eu pegar uma transformação, então, se nós observarmos, vamos colocar só, deixa eu escrever isso aqui. Então, o φ0', vamos escrever esse cara aqui, φ0' só vou botar S2, pegar a forma infinitesimal dessa transformação, S2 gerada por σ3 é 0V, como a gente já tinha visto, né? E aí aqui nós temos menos I sobre 2, ômega 3, 0V. E o da transformação com 1 dele. A transformação 1 dele vai ser 0V, mais I beta, então, isso está me indicando uma coisa. Essas duas transformações aqui, eu teria a chance de escolher, por exemplo, se eu escolho beta igual a 1 meio de ômega 3, se eu escolher beta igual a 1 meio de ômega 3, essa transformação está sendo essa. Então, SO2 é quebrado. Sim, todos os geradores de SO2 são quebrados. Sim. Todos os geradores de 1 são quebrados. O gerador de 1 é quebrado também. Esse vácuo quebra totalmente SO2 e totalmente 1. Mas
eu posso escolher uma combinação oportuna desse gerador. Eu posso escolher, por exemplo, o sigma 3, esse gerador aqui é o sigma 3, e esse gerador aqui é o y. Eu posso escolher uma combinação linear do alfa sigma 3 mais um beta y, de tal maneira que esse gerador aqui, atuando nesse DLT, ou seja, existe uma combinação linear do sigma 3, né, com o y, que deixa esse objeto aqui invariante. E aí a gente está mais ou menos entendendo por quê. Esse objeto aqui, ele é neutro, segundo é o 3, segundo, a carga eletromagnética, ele é invariante, é eletromagnética. E nós vimos que a carga eletromagnética, ela é o quê? Ela é o I3. Quem é o gerador do I3? É 1 meio de sigma 3. Tem um número quântico I3, é esse operador aqui. Mais esse operador aqui, y sobre 2. Então, essa combinação aqui, esse V, ele tem esse número quântico aqui igual a menos 1. E esse tem esse número quântico aqui igual a 1. Então, essa combinação aqui é zero para esse objeto. Esse V aqui, ó, a posição dele é sigma 3 igual a menos 1. E o y dele é 1. Então, essa combinação aqui é zero. Então, na verdade, o S2 é quebrado, o 1 é quebrado, mas essa combinação do terceiro gerador de SO2 com o gerador do 1 não é quebrada. É isso que garante que esse vácuo aqui ele é eletromagneticamente invariante. Quer dizer, ele quebra SO2, quebra o 1, mas não quebra o 1 associado a esse 1 que sobra aqui é essa combinação linear, é o I3, que é 1 meio de sigma 3, mais o y sobre 2. Então, esse gerador aqui é que está fazendo o papel da carga eletromagnética. Então, o vácuo de Higgs, ele quebra as duas simetrias separadamente, mas existe uma combinação linear do terceiro gerador do SO2 com o gerador do 1 que não é quebrado. E é isso aí que faz o papel da carga eletromagnética. Então sobra uma simetria, o 1 no final das contas. Por quê? Porque é uma combinação do terceiro gerador de SO2 com o gerador do 1. Então isso que sobra. Então a ideia desse Higgs é que ele está fazendo isso para nós. A ideia é que o Higgs está fazendo isso. Nós começamos com essa a simetria SO2 no setor I, com a simetria U1 no setor da hipercarga. Aí o Higgs vem aqui, ele assume o valor esperado do vácuo zero, o único que ele pode ter, e me traz para cá o 1, que é o eletromagnético. É esse o 1, esse que fica. E aí ele vai determinar que isso aqui está acontecendo, depois de determinar, numa escala de 246 Hz. Aí vamos determinar esse valor usando a constante de decay, constante das interações fracas, a constante de Fermi. Vamos poder associar o valor esperado do vácuo do Higgs, vamos associar esse V com a constante de Fermi, que vale 10 a menos 5 massa do próton menos 2. Mas aí, com esse valor aqui, a gente fixa esse valor aqui. Então, mais ou menos essa questão. Então, vou fazer uma. Ele está com essa questão de múltiplo, claro. Isso. Como é que, só que você não está mais pelo menos em geral, essa coisa de multiverso também trabalha com múltiplos vácuos, né? Como você tiver, o sistema pode ter muitos vácuos. O seu sistema vai escolher um vácuo. E no momento que ele escolhe um vácuo, ele vai desenvolver uma física, né, a partir daquele vácuo. O vácuo te dá uma base para você definir o que é excitação. Quer dizer, você só pode dizer que eu tenho uma partícula quando essa partícula é claramente definida como uma excitação em relação a um dado estado fundamental, a um dado vácuo. A questão é, ninguém conseguiu provar em teoria quântica de campos, mesmo no mecanismo de Higgs, essa é uma característica que se tem. Se você escolher um vácuo, e aí quantizar tudo em torno desse vácuo,
cria uma teoria, tira a matriz essa, tira tudo em torno desse vácuo. Aí se você escolher outro vácuo, aí você vai utilizar o vácuo, os vácuos são todos equivalentes. Aí eu escolho outro vácuo, tem a mesma energia que o outro, que é degenerado, aí eu vou construir toda a minha física em cima desse vácuo. O que a gente acredita é que essas duas físicas seriam mesmas, mas isso nunca foi provado. Provar que toda a física desenvolvida a partir de um vácuo, ou toda a física desenvolvida a partir de outro vácuo, elas são as mesmas, e vamos dizer, rigorosamente se esperaria provar isso, não se consegue provar isso. E por que essa turma de multiverso postula então que tem múltiplos universos? Pois é, no fundo você estaria dizendo isso, porque no fundo você está dizendo, você pode, esses diferentes estados que são gerados a partir de um vácuo não são equivalentes, é como se tivessem diferentes mundos. Esse discurso que eu sei lá poderia ter aqui. Isso, poderia. Vocês podem ler isso muito bem naquele livro do professor Strock, lá no livro do Strock que tem aqui no CBPF, né, que é, acho que é teorético físico, uma coisa, sempre aquele curso lá que o Strock dava na CISA, ele lá discute essa questão do que está em jogo quando você vai querer provar que as duas físicas são ou não são equivalentes. Então, o pessoal da teoria de campos mais rigorosa, mais axiomática, se você escolhe um vácuo, já se critica essa questão de vácuo degenerado, né? Então, mas quando você escolhe um vácuo e desenvolve, cria todo o teu espaço de Hilbert, o que a teoria quântica de campos faz? Você escolhe um vácuo, aí você começa a construir um espaço de focos, tá? Aplicando operadores de criação, estuda estados de uma partícula, estado de duas partículas, você estuda espalhamento. Então, você constrói uma física a partir de um vácuo, depois você constrói uma outra física a partir de um outro vácuo. Quer dizer, a gente acredita que, como os vácuos são degenerados, que essas duas físicas deveriam ser as mesmas. Mas não se conseguiu ainda construir uma transformação unitária que ligue um espaço de Hilbert com o outro espaço de Hilbert. Pode dizer que se os espaços de Hilbert não são unitariamente equivalentes, talvez eles não descrevam a mesma física. Essa é a questão. No caso da física tem quanto? 10 No caso das cordas, são 10 elevado a 110, mas 10 elevado a 126, 10 elevado a 110. Acho que é 123, 10 elevado a 123 estados. Aqui você tem 2, né? Tem 10 e 123. Aqui também eu tenho um número, porque aqui eu tenho esse vácuo contínuo. Então você tem uma quantidade infinita para aí você escolhe um. Só que lá você não tem um infinito só, você tem 10 elevado a 123 infinitos. Cada um desses você pode escolher uma posição. Então, isso é uma questão que a gente acha que tem um consenso que deveriam ser físicas equivalentes, mas não tem. Do ponto de vista do rigor da teoria quântica de campos, o pessoal que trabalha nessa visão mais axiomática, eles esperam ter que provar isso, provar que os espaços de Hilbert construídos a partir de estados fundamentais distintos, mais degenerados, eles sejam equivalentes. Isso aí espera-se provar. No fundo, a grande luta é como tirar o vácuo. Então, com a invariância de Lorentz e a maneira que... Conservação, a lei de conservação da carga, por exemplo, você escreve. O vácuo da teoria eletrofraca é um dos possíveis vácuos da teoria eletrofraca, é esse zero dele. Ele respeita a carga elétrica, respeita a simetria de Lorentz, mas ele quebra SO2, ele quebra o 1, mas ele não quebra o 1 elétromagnético, vai respeitar. Aquela combinação particular daqueles geradores é respeitada. Então é isso aí que caracteriza o estado do vácuo da teoria eletrofraca. Tá certo? Esse então o espírito no meio da coisa. Aí está a felicidade. Então agora encontrou um vácuo e agora sai daí para gente. Agora sim, agora eu vou fazer perturbações em torno desse vácuo. Agora a minha física sai. Todo o esforço é como se a gente levasse 2 horas e 15 minutos para tirar qual é a posição de equilíbrio do oscilador harmônico. É isso que a gente fez aqui hoje, né? Então, se a gente fizer essa aula de física, vocês derem aula de oscilador harmônico, podem falar do campo de Higgs, que vocês estão fazendo no fundo, o que a gente está fazendo aqui é o oscilador harmônico, só que em vez de ser uma coordenada X, é uma coordenada φ. É um campo, né? Todo o esforço aqui foi determinar o estado, a posição de equilíbrio do sistema, ou seja, o estado de mínimo objetivo. O oscilador harmônico ele se presta bem para fazer um mecanismo de Higgs, ele é ótimo para isso, né?
porque você tem a simetria que está em jogo. Você pode fazer um oscilador harmônico bidimensional. Esse unidimensional é ruim porque a simetria é discreta, é x que vai dando x. Mas se você pega um oscilador harmônico bidimensional isotrópico, né, um meio de K, x2 mais y2, você tem uma simetria, que é SO2 existindo, que é uma simetria contínua. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse mesmo problema, né, se a gente pegar o oscilador harmônico bidimensional, ou n-dimensional, vamos pegar o caso bidimensional, meio de n, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais um meio de kappa, x2 mais y ponto. Então, esse hamiltoniano aqui é invariante a SO2. Então, a gente sabe que se eu pegar a coordenada x, y', tem uma transformação de E a SO2, esse lateral girando. Aí eu boto esse termo aqui, boto o termo anarmônico. 1/4 de psi x2 mais y2 ao quadrado. Essa aqui é o oscilador anarmônico. Então, a gente vê, de qualquer maneira, essa simetria persiste. Só que agora, quando eu for minimizar essa energia, vou chamar essa coordenada de x2 mais y2 certo por 2, né? O mínimo da energia agora vai ser para ρ2 igual a x quadrada de menos 2k sobre psi. Então, isso aqui vai ser o mínimo. Então, esse mínimo aqui, ele, na verdade, quebra essa simetria SO2. Se eu fizer uma transformação de SO2 em cima do hamiltoniano, mesmo com esse termo, ele é invariante. Se eu fizer uma transformação de SO2 em cima desse, aí, quer dizer, meu estado é x2 mais y2, então eu posso, um estado fundamental que eu posso escolher é isso aqui, é x0 igual a 0, y0 igual a raiz quadrada de menos 2k. É exatamente isso que eu estou fazendo, é como se fosse o Higgs SO2. Boto 0 aqui e boto meu V aqui. Meu V é o meu y0. Então, se eu fizer uma transformação de SO2, esse cara aqui não é invariante. Uma transformação de SO2, que é uma transformação cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. É só aplicar isso em cima de 0V. Isso aqui vai ficar seno de θ vezes V e cosseno de θ vezes V. Então, esse estado aqui, né, não é invariante, ele vai nisso aqui. Então, esse aí é o meu 0V. Então, a simetria SO2 é quebrada espontaneamente devido ao termo anarmônico. Quando você introduziu o termo anarmônico, você mudou a posição de equilíbrio do sistema. E aí a nova posição de equilíbrio do sistema não respeita a simetria do hamiltoniano respeita. Então, o que acontece aí? Tá? E aí, teu sistema agora vai oscilar em torno dessa posição. Então, se você quiser agora quantizar esse oscilador harmônico, você vai quantizar esse oscilador harmônico tomando como coordenadas quânticas o próprio x, né? Porque aí o x é x0 mais um delta x, você vai chamar isso aqui a coordenada quântica, vamos chamar aqui de um x chapéu, ou de um x tio. E o teu y vai ser y0 mais um y'. Só que o x0 é 0, mas o y0 não é 0. Então, a tua coordenada quântica vai ser essa aqui e essa aqui. Quer dizer, para coordenadas, com a escolha desse vácuo, a tua coordenada x é a própria coordenada que flutua, mas a coordenada y já não é a coordenada quântica. A coordenada quântica é esse deslocamento, essa flutuação em torno do y0. Então, isso aqui é exatamente o que E isso daí já dá essa constante aí, o y0 já vai dar energia infinita. Como? Já vai dar, não vai dar tunelamento. Nesse caso aqui, nós falamos mecânica, isso aqui é um sistema de 2 graus de liberdade plena, né? Então, nesse caso aqui não aí não tem quebra espontânea de simetria. Eu estou só falando do exemplo da quebra da... Então já matou o que eu tinha dito antes. Porque na verdade você tem um tunelamento para variáveis contínuas, mas graus finitos. Em jogo é isso, número finito de graus de liberdade. Isso é importante. O número finito de graus. Esse aqui é o ponto-chave do problema de tamanho. Vou dar um intervalo agora, são 6h20, então a gente retoma 15h17.